Se você está postando todos os dias, estudando e tentando dar certo, isso significa que você ainda não entendeu como funciona o jogo que você está jogando. Na realidade, crescer no digital não tem a ver com sorte ou ficar estudando hackzinhos de algoritmo. Tem a ver com algo que ninguém está te ensinando, que é a construção de percepção. E hoje, para comprovar isso, eu trouxe um caso real de uma empresa que saiu do absolutamente zero e conquistou o mundo, sendo hoje uma das empresas mais valiosas do planeta. E tudo isso ela fez apenas sem mudar o seu produto, apenas mudando a percepção e construindo um posicionamento único. Bom, se você não me conhece ainda, meu nome é Jefferson Esteves, sou publicitário, formado em comunicação, e nesse canal a gente fala um pouco sobre comunicação, posicionamento, marketing, vendas e outros assuntos. Tudo isso voltado para que você consiga desenvolver o seu negócio aqui no online, tá? Então, quando a gente fala sobre crescer no digital, o que é que vem na sua mente? Talvez venha na sua mente, eu preciso postar todos os dias, eu preciso ter muitos seguidores, ou até mesmo preciso aprender a editar os vídeos de uma maneira fora da curva. Tudo isso ajuda, tá? Mas não é isso que faz você ter uma autoridade crescente aqui no digital. Realmente, não é isso que cria uma percepção de autoridade nos seus clientes. O que você precisa fazer não é postar todos os dias. Como citado no livro A Posicionamento, a Batalha pela Sua Mente, você precisa marcar na mente da sua audiência um ponto específico que seja relacionado a você. Ou seja, você precisa dominar um pedaço da mente do seu cliente ou da sua audiência. E é por isso que você precisa entender como construir a sua marca. E no digital, ele recompensa quando você tem um posicionamento magnético, uma comunicação bem alinhada e tudo isso relacionado com fatores psicológicos e estratégias de percepção. Por isso eu trago para vocês o case da Red Bull. Tá? Quando a Red Bull ela entrou no mercado, ela tinha tudo para dar errado. Por quê? Existiam alguns fatores que atrapalhavam a comercialização dela. Ela tinha uma lata menor, o preço era mais alto e o gosto era diferente. E sendo também um produto que era relativamente novo no mercado, que era a questão de ser um energético. Mas o que foi que ela entendeu que fez com que ela se diferenciasse dos outros? No começo, ela não quis se posicionar apenas como uma bebida, e sim ela trabalhou com uma percepção de identidade social. Mais do que isso, ela criou um estilo de vida. Quais foram as estratégias que ela utilizou para chegar nesse nível? O primeiro deles foi a Red Bull, ela não começou investindo nos meios tradicionais de divulgação. Ela fez a estratégia de associação da marca. Vou explicar o que é isso. Quando a Red Bull ela percebeu que ela não iria competir com as outras marcas do mercado, ela começou a fazer a associação da marca dela com eventos esportivos, esportes radicais no caso, pessoas de alta performance e eventos extremos, fazendo com que a marca dela não fosse associada apenas a uma bebida, mas sim a questão de vitalidade, energia, entre outros fatores. E esse foi o grande diferencial dela. A Red Bull, ela entendeu que o que as pessoas consomem, elas comunicam para o mundo. Então, essa foi uma das sacadas muito interessantes que ela utilizou. Ao invés de se posicionar como mais uma bebida no mercado, ela criou a associação a um estilo de vida único para um grupo específico de pessoas. E aí talvez você se pergunte, pô, mas o que é que tem a ver isso com a minha comunicação, o meu posicionamento? Tem tudo a ver. Às vezes você quer tentar falar com todo mundo sem entender qual o estilo de vida, qual público específico a sua marca pode gerar uma conexão. Então, assim, você já parou para pensar que as pessoas que compram Red Bull, elas não compram apenas para matar a sede? Afinal, poderia beber água ou outro refrigerante qualquer que esteja no mercado. As pessoas, quando compram Red Bull, elas compram para mostrar que elas são intensas, que elas têm energia de sobra. Então, a marca, mais do que apenas um produto, ela se tornou um sinônimo de algo. E eu sempre falo aqui nos vídeos com vocês sobre essa percepção de como você deve se tornar
uma percepção de algo. Lembra do livro sobre posicionamento, a batalha pela sua mente? Quando você consegue fixar a sua marca na mente do seu cliente como algo único e um sinônimo de outra coisa. Quando eu falo de refrigerante, qual o primeiro refrigerante que vem na sua mente? Talvez você deve ter pensado Coca-Cola. Por quê? Você já se perguntou isso? Coca-Cola, ela é um dos refrigerantes mais lembrados do mundo porque ela faz muito investimento, tá, em publicidade, em marketing, nas suas comunicações. Então, assim, quando você consegue trabalhar essa sua comunicação, afinal, relacionada a um bom posicionamento, você consegue virar esse sinônimo. Beleza, aí você se pergunta, pô, Jefferson, tá, a Red Bull ela é uma empresa bilionária e não sei o que e tal, como é que eu vou aplicar isso no meu negócio? Eu estou aqui começando, eu quero comunicar, mas eu não tenho o mesmo investimento que elas têm. E a resposta é simples. Qual a percepção que você tem trabalhado hoje? O que é que você tem comunicado? Você tem comunicado uma promessa específica ou apenas você está entregando informações técnicas de alguma coisa específica do seu nicho? É muito comum que os profissionais liberais, prestadores de serviço, por ter um conhecimento técnico naquela área, apenas fique focado naquilo e acaba falando o tecniquez apenas de coisas que elas tenham domínio, mas não entende que para que a sua comunicação seja mais eficaz, é necessário você comunicar o porquê você faz aquilo. E aquela comunicação ela sempre tem que estar direcionada para o seu cliente, para dores específicas ou até os desejos também que são trabalhados especificamente. Bom, continuando essa parte de posicionamento, quais foram os 3 princípios que a Red Bull utilizou na parte psicológica mesmo para poder criar essa percepção? A primeira delas foi o efeito halo. O que significa? A marca ela começou a ser associada a esses tipos de eventos, a tipos de personalidade, como um dos esportes radicais. E tudo isso fez com que ela fosse posicionada de maneira diferente das outras, puxando aquele estilo de vida para próximo do que a marca representava. O segundo ponto que ela utilizou foi, digamos que, o gatilho da exclusividade. Em que sentido? Ela fazia a distribuição e a venda dos seus produtos em locais específicos, né, e bem escolhidos, segmentados, para poder fazer a venda e comercialização daqueles tipos de evento. Então, assim, além de fazer a associação da marca dela àquele estilo de eventos, cada vez mais ela estando presente ali, foi tudo fortalecendo o principal objetivo dela, que era se destacar e se distanciar dos outros concorrentes em relação ao tipo de produto que ela estava sendo comercializada. A Red Bull ela nunca quis se posicionar como uma simples bebida, ela quis se posicionar como um estilo de vida. E o terceiro ponto que ela utilizou foi a criação de tribos. É interessante porque assim, e essa questão das tribos, para você ver como tudo está relacionado. Os três tipos de fatores psicológicos têm que comunicar a mesma função. Porque assim, quando você tem uma comunicação clara, que a gente vai falar um pouco mais para frente, mas a sua estratégia de comunicação, elas tem que sempre estar alinhada com o objetivo. Perceba que os 3 pontos psicológicos que ele utilizou, que a empresa, a Red Bull utilizou, o efeito halo, a exclusividade e a criação de tribo, as 3 estavam presentes em pequenas ações que faziam totalmente diferente com a comparação das outras bebidas que estavam no mercado. E aí a gente volta. Hoje, quais são as ações que vocês têm feito para poder se destacar dos demais? No mundo onde todo mundo tem repetido as mesmas coisas, fica cada vez mais maçante as pessoas não conseguirem te diferenciar dos outros. Por isso eu falo muito sobre a questão da autenticidade. Mas a autenticidade só vem quando você entende o que você quer falar e o como você quer entregar aquilo.